Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esse é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, porque trata de uma das grandes esperanças dos salvos, do povo de Deus, que é a esperança da vinda de Cristo e da consumação de todos os benefícios que Cristo trará a nós quando Ele voltar. Então nós temos aqui diante de nós essa esperança bendita, escatológica do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, de novos céus e de nova terra. É um texto, portanto, que fala de esperança. E essa é uma palavra muito conhecida e muito usada pelos homens em todos os tempos. Parece que existe um senso comum entre todos os seres humanos de que o viver aqui nesse mundo, ele não vai lá muito bem. E que as coisas, elas estão piorando, se tornando difíceis e caminhando para um desastre, para um fim. De modo que as pessoas sempre estão preocupadas com isso. Quando se fala, por exemplo, de guerras, as pessoas ficam pensando, será que será o fim da humanidade? Será que haverá um conflito em escala global e que levará a humanidade ao fim? Será que surgirá uma arma, o homem usará armas que levarão a humanidade ao fim? E em meio a esse temor e esse sentimento ruim com relação à humanidade e o seu futuro, nós vemos os seres humanos buscando esperança para si. E o homem acaba por pôr a sua esperança no homem, em outros homens. Quando nós olhamos para as opções que o mundo oferece de esperança, nós vemos que o homem, ele fica colocando a sua esperança na grandeza do homem, na própria humanidade, na sua capacidade de criação, na sua capacidade de inventar e desenvolver novas tecnologias que trariam, então, a solução dos problemas da humanidade. O homem olha para a sua capacidade de pesquisa no universo como se pudesse, com isto, entender todas as coisas e descobrir um meio de barrar esse fim trágico que todos pressentem que acontecerá. E no final das contas, você observa, tudo isso é tolice porque são homens colocando esperança em homens. Homens
que provocam a maioria dos males e perigos que nós tememos nesse mundo, colocando esperança exatamente nesses que o fazem. Homens que são falhos. Nós vamos construir dispositivos tecnológicos, nós vamos fazer a humanidade ir em tal direção. As tecnologias humanas falham. É uma coisa maluca a gente ver isso, mas isso tem sido a pregação que tem sido anunciada ao mundo. Tanto nos meios acadêmicos, nos meios escolares, as pessoas são incentivadas a acreditar na ciência e no que o homem poderá fazer por meio dela para solucionar os problemas do mundo. Os filmes de ficção científica, o homem com as suas tecnologias, criando novas oportunidades, trazendo uma nova chance à humanidade. Mas e nós, cristãos, vamos abraçar essas ideias, essa falsa esperança? Não. Nós temos outra esperança. Uma esperança real. E é o que o texto traz para nós. Vamos olhar então esse texto. Eu quero destacar algumas coisas que nós não vimos. Na semana passada nós estudamos aqui e eu mostrei para os irmãos que esse texto fala de um evento que é a vinda de Jesus Cristo. É a promessa da vinda de Cristo. É o que trouxe esse ensino à tona. E aí o apóstolo trouxe para nós que a promessa da vinda de Cristo, ela pode ser dita por 3 nomes diferentes. Ele vai falar que a vinda de Cristo acontece no dia do Senhor, no dia do juízo e no dia de Deus. E que quando nós olhamos esses 3 termos, nomenclaturas, nós estamos falando do mesmo evento da vinda de Cristo. A Bíblia vai nos dizer aí nesse texto, nós olhamos na semana passada, que quando então Jesus Cristo volta, acontece 4 coisas. Esse evento, ele tem 4 partes, 4 ações divinas na escatologia, que o versículo de número 7 vai nos dizer que haverá uma destruição do mundo, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo. Então haverá uma destruição desse mundo. O texto nos fala que será também o dia onde acontecerá o juízo, por isso um dos nomes para esse momento da volta de Cristo é o dia do juízo. Haverá então o juízo de todas as criaturas morais nesse dia, esse evento acontecerá. O texto nos diz também no capítulo 7 que será também o momento quando os ímpios serão condenados. Haverá a condenação dos ímpios, a separação eterna dos ímpios. O texto diz no final do versículo 7, e destruição dos homens ímpios. Mas há um outro evento que acontece quando Jesus Cristo volta, que está lá no versículo 13, que diz assim: esperamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Quando Jesus Cristo volta, ele traz também novos céus e nova terra como 4º evento. Nós estudamos essas coisas na semana passada. Vimos então que essas 4 coisas elas não podem acontecer em tempos diferentes da história. Na verdade, a história desse mundo, como está sob o pecado, se encerra com o retorno de Jesus Cristo que nós esperamos. E quando Jesus volta, então, acontece o juízo, a destruição do mundo, a condenação dos ímpios e a criação de novos céus e nova terra, ou seja, o estado eterno dos crentes. Ok. Versículo de número 10, deixa eu observar mais algumas coisas aqui com os irmãos. O texto nos diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu quero que a gente pense sobre essa declaração de Pedro aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O que quer dizer isso? Na verdade, o apóstolo Pedro está aqui replicando o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. E eu quero que você veja que Jesus ensinou, e Pedro está agora ensinando a igreja, reforçando a igreja, o seguinte fato: olha, o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo será algo inesperado, um momento inesperado, um momento não previsto, não marcado. Nós estaremos vivendo aqui nesse mundo e de repente volta.
Não vai ter assim, tem um grupo que sabe, descobriu exatamente o momento, e quando todo mundo estiver vivendo bem, aquele grupo vai estar todo mundo reunido, cantando, orando e esperando que daqui a alguns minutos Jesus vai voltar. Não, a Bíblia diz que será inesperado, que é um evento esperado por nós como promessa, mas não marcado, e que nem se pode marcar. Olha o que Jesus ensinou. Mateus 24, versículo 35. Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo, olha, o que eu estou dizendo cumprirá. Cumprirá. Versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E aqui ele começa a falar do dia do seu retorno, da sua vinda. E ele diz claramente: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não é conhecido por ninguém. Mas também não é previsto. Olha o que ele diz: nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha como é claro o ensino de Jesus. Primeiro, só o Pai sabe. Quando Jesus está nesse mundo, ele declara isso. Não tem profeta do Antigo Testamento que sabe. Moisés não sabe. Abraão não sabe quando será o retorno de Jesus. Jesus, quando estava aqui, não sabia. O Pai sabia, esse dia estava marcado. Então é um momento desconhecido, esperado, mas desconhecido. E o texto também diz que ele não poderá ser previsto. Porque Jesus diz assim, olha, vocês lembram? Será exatamente como foi nos dias de Noé, com a chegada do dilúvio. Noé estava pregando, olha, Deus vai trazer o juízo e construindo a arca. A arca terminou de ser construída, ele entrou com sua família para dentro da arca e o dilúvio desceu. As pessoas não estavam assim, eu acho que agora está chegando aí o tempo que Deus vai destruir com o dilúvio. Não, Jesus lembra, eles continuavam vivendo a vida comum, casavam-se, davam-se em casamento, seu trabalho, suas diversões, seus lazeres, sua vida indiferente a Deus, a vontade de Deus, e de repente começa a chover e subir água das fontes da terra, sem parar, e destruiu a todos. E Jesus está dizendo como aquelas pessoas daquela época não perceberam que o dilúvio estava para chegar. Também quando Jesus Cristo voltar, as pessoas não estarão apercebidas, preparadas. Então, quando a Bíblia fala desse elemento do dia do ladrão, ela vai chegar a isso, a esse ensino. Olha como que Jesus continua, versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus usa exatamente essa linguagem. Como ladrão, virá o dia do Senhor como ladrão. Jesus diz, olha, se uma pessoa soubesse a hora que o ladrão ia fazer aquela visita à sua residência para levar os seus bens, aí ele se prepararia para isso. Ele estaria ali de prontidão, esperando, com cabo de vassoura na mão, mais um aparato policial junto. Mas as pessoas nunca sabem quando o ladrão vai chegar. Nunca sabem. Jesus está dizendo, assim vai ser minha vida, minha vinda. Não tem como marcar, não tem como prever, será como ladrão. Só para concluir aqui um pensamento da semana passada, observem a sequência do texto que Jesus está ensinando sobre a vinda dele. Olha como que Jesus ensina que o juízo vem junto com o seu retorno. Olha o final desse capítulo aí mais à frente, versículo 50.
Jesus conta uma parábola aqui sobre os servos que são fiéis a ele, os servos que são maus, e aí ele fala do fim desses servos. Ele diz assim no versículo 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Observe, imprevisto, não pode ser marcado. O Senhor virá, mas em dia que ele não está esperando, na hora que ele não sabe. Mas ele vem, o Senhor vem. E o texto continua dizendo, e castigá-lo-á lançando a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Observe, o Senhor vem sem hora marcada, mas quando vem, traz o castigo para os servos maus. O castigo eterno, ali haverá choro e ranger de dentes. É o que Pedro ensinou, nós vimos semana passada, a promessa da vinda, o evento da vinda de Jesus Cristo, traz a destruição do mundo, traz consigo o castigo dos ímpios. Então, isso está sempre junto na Escritura Sagrada. E eu estou enfatizando isso porque algumas pessoas tentam separar essas coisas quando estão estudando o que a Bíblia ensina sobre escatologia. Então, é disso aqui que Pedro faz menção. Vinda de Cristo como ladrão. Não pode ser marcado, não pode ser previsto. Paulo reforçou isso também quando pregava. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quero que você leia aqui comigo um pedacinho do ensino do apóstolo Paulo. Você vai ver que é o mesmo conceito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 1. O apóstolo Paulo disse assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Observe, Paulo que fundou a igreja de Tessalônica, foi o missionário fundador, que doutrinou aqueles irmãos, que pregou para eles. O que Paulo ensinou para eles sobre a vinda de Cristo? Vocês já estão inteirados disso, já foram ensinados. Vocês sabem que Jesus vem sim, o dia do Senhor vem, o dia do juízo vem, mas vem como ladrão de noite. Versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. As pessoas estiverem dizendo assim, Jesus volta a nada, a vida vai seguir, vai ir tudo bem. Repentinamente, Jesus vem e traz destruição sobre aqueles que não estão preparados para a vinda de Cristo, não estão salvos. Repentino, ou seja, inesperado, não foi percebido. É o mesmo conceito. Versículo de número 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Os crentes não estão em trevas. Trevas aqui é sem esse entendimento de que Jesus vem, com certeza. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ele vem. Então, nós não estamos como as pessoas que estão vivendo por aí, e elas nem imaginam, nem creem, ou às vezes nem ouviram que sim, Jesus Cristo, o Senhor, voltará. Os crentes não. Nós temos a informação suficiente para que, quando acontecer, será repentino para nós. Mas nós não seremos surpreendidos. Nós falaremos assim, eu já esperava muito por isso. Eu ansiava muito por isso. É o que ele está dizendo aqui. Essa mensagem, ela passa por toda a Escritura. A última revelação de Jesus ao seu apóstolo João, nós encontramos exatamente essa mensagem. Lá em Apocalipse 16, não precisa abrir, eu vou ler um versículo apenas. O Senhor Jesus disse assim, eis que venho como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Jesus ali, na última revelação, no livro de Apocalipse para João, diz, João, você sabe, eu venho, mas eu venho como um ladrão. Não estou marcando dia, não estou marcando hora, mas eu virei. Bem-aventurado aquele que está preparado para isso, para me encontrar. O que isso nos ensina, irmãos? Ensina para nós que a gente deve fugir de qualquer marcação para um retorno de Cristo. Qualquer marcação. Seja baseada em eventos na história humana, seja baseada na relação do homem com o seu semelhante, das nações entre as nações com outras nações, seja baseada na relação do homem com a tecnologia, seja na relação do homem com a natureza.
Nós não devemos nos deixar levar por nenhum tipo de mensagem que fale assim, olha, a volta de Cristo vai ser agora, exatamente nos nossos dias, uma coisa iminente. Porque olha só, nós temos esses e esses elementos acontecendo. Olha os conflitos. Olha como que as famílias estão destruídas, desestruturadas. Jesus está voltando. A Bíblia ensina isso em algum lugar? Não. A Bíblia diz que será como ladrão. A gente vai poder prever. Ah, olha, as nações, guerras, confusões. Eu já li isso para vocês há 2 mensagens atrás, Mateus 24, Jesus mesmo ensinou, quando ouvirdes falar de guerras, nações contra nações, não vos assusteis, ainda não é o fim. E como que nós vemos isso? Esse último ano aí, com essa invasão da Rússia à Ucrânia, eu vi vários pregadores da internet, alguns bem famosos, falando assim, gente, Jesus vai voltar, vai ser nos nossos dias, olha, a Rússia está cumprindo a profecia tal, de não sei o quê. Jesus disse, eu virei como ladrão, gente. Um dia, em hora, ninguém sabe, as pessoas estarão desapercebidas, será repentino. Ou quando acontece nessas tragédias da relação do homem com a natureza, há 2 semanas nós vimos os noticiários dos terremotos na Turquia e na Síria. Pessoas usam essas coisas para falar, olha gente, Jesus está voltando, arrepende. Sim, a gente deve arrepender em todo o tempo. Mas essas coisas não devem ser usadas para marcar ou falar de uma iminência da volta de Cristo. O ensino da Bíblia é que ele vem como ladrão. O ladrão não dá pistas. Não dá pistas. Você já viu algum ladrão que manda um bilhete antes e diz assim, olha, eu vou assaltar a tua casa semana que vem, depois que passar o caminhão do lixo. Aí você escuta o caminhão do lixo passando na rua e fala, e agora? A qualquer momento, agora para frente, é iminente o assalto na minha casa. Não. A linguagem da Bíblia é totalmente outra. A gente precisa fazer o raciocínio a partir do que Deus nos revelou. O Senhor está nos comunicando uma mensagem, um ensino. Uma outra coisa que isso nos ensina, irmãos, é que nós podemos ter certeza. O Senhor Jesus Cristo virá. Ele não disse assim, talvez virei, e se eu vier, eu virei como um ladrão. Não. A linguagem, ela é de certeza. O texto diz aí no versículo 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então, assim como nós podemos ter certeza que essa vinda vai ser inesperada, mas nós podemos ter certeza que ela acontecerá. E sabe, está mais perto hoje do que estava ontem. Isso é um negócio muito alegre de pensar. Neste domingo, está mais perto do que estava domingo passado, quando eu estava pregando sobre a vinda de Cristo. Está mais perto do que estava quando Lutero estava pregando sobre a volta de Jesus Cristo em Wittenberg, durante os anos da Reforma. Ah, por que ainda não veio? Não retarda o Senhor a sua promessa, já explicamos sobre isso. Como alguns ainda julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Esse tempo tem sido uma bênção, é longanimidade de Deus. Eu fui salvo nesse intervalo. A maioria de vocês aqui conheceu o Evangelho. Esse tempo é bênção, é longanimidade. Mas o Senhor virá. Outra coisa que a gente precisa, então, pensar, eu comecei falando sobre esperança. Esse texto mostra para a gente, irmãos, que a esperança real para a humanidade não está em qualquer tipo de tentativa humana de perpetuar a civilização. E os homens modernos querem que você acredite nisso. Olha, nós precisamos dar um jeito de perpetuar a civilização. Aqui na Terra, as coisas estão mal, parece que vai vir tudo mesmo ao pior, ao fim. Quem sabe consigamos levar a humanidade para a Lua ou para Marte e viver, né, uma nova civilização humana. Não. A gente não precisa embarcar nisso.
Nós precisamos educar. A política fala muito disso. A esperança para o nosso país está na educação. Nós precisamos educar as pessoas, educar os seres humanos. À medida que formos nos educando, nós vamos nos pacificando e progredindo. Sério isso. Esses mesmos da política que prometem uma solução para os problemas da humanidade através da educação são os que estão promovendo mais males para as pessoas como um todo. Você vai acreditar nisso? É lorota. É lorota. Não estou dizendo com isso que a educação é uma coisa importante. Quero que me entendam bem. O que eu quero dizer é que comprar essa ideia de que nós vamos trazer a paz para o mundo, solucionar a humanidade, resolver todos os problemas, acabar com as doenças, acabar com as guerras, os conflitos, de modo que a humanidade vai se sentir segura para sempre aqui nesse mundo, através da educação. Isso é falso. É falso. Não é isso em que nós devemos colocar nossa esperança. A educação humana, irmãos, ela é cheia das suas mazelas e paixões também. Seus erros. Seus arrependimentos. Nossa esperança é no Senhor, a promessa da sua vinda, em Cristo. Mas no versículo de número 10 agora, eu quero destacar algumas coisas aqui. Ele vai falar sobre as coisas criadas, a criação de Deus e depois a criação dos homens. Vamos pensar então aqui sobre o que ele diz. O texto diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha que coisa interessante. Os céus e a terra. Está falando aqui da criação que Deus fez. A Bíblia diz, os céus passarão com estrepitoso estrondo. E a ideia é que aquilo que há agora passará, deixará de ser. Esse que é o conceito aqui. E o texto vai nos descrever assim algo do que está envolvido. O texto diz assim: e os elementos se desfarão abrasados. Observe essa palavra, ela é repetida 2 vezes no texto aqui, se desfarão, é uma tradução muito boa. Significa deixará de ser. Algo que foi feito será desfeito. Agora observe. A terra, a obra de Deus, mas não só a obra de Deus, a obra dos homens. Ou o contrário. A obra dos homens será desfeita, mas também as obras de Deus, a criação de Deus. O texto diz, e a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O texto diz, versículo 11, olha a confirmação desse ensino. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Todas as coisas. Não tem nada que será preservado. Tudo será desfeito. Tudo. O que isso quer dizer para a gente, irmãos? Sabe o versículo de número 7, quando diz que os céus que agora existem têm sido entesourados para fogo? Eu disse para vocês que ali está anunciando que Deus traria o fim do mundo quando Jesus Cristo voltasse. É o mesmo conceito que ele está aqui dizendo, mas ele está se enfocando no fato de que as coisas que foram feitas, elas precisarão ser feitas novamente, ou novas precisarão ser feitas, versículo de número 13, por isso que ele traz essa ideia aqui do desfeito. Versículo 13, ele diz assim, esperamos novos céus e nova terra, ou seja, Deus fará algo novo, então o que existe será desfeito, e ele vai dizer que as coisas dos homens também serão desfeitas. O texto diz aí, no final do versículo de número 10, a terra e as obras que nela existem. As obras que nela existem são as obras humanas na terra, no nosso planeta. Então vamos pensar sobre isso, pensando nas coisas que Deus fez. Deus criou esse mundo, criou esse universo, e nós o conhecemos com toda a sua beleza. As cadeias de montanhas, os oceanos, os animais que nos oceanos vivem, as plantas, toda a flora maravilhosa, as flores, os frutos, as árvores, grandes e pequenos, tudo. Não somente isso, os seres microscópicos, desde esses pequeninos, e não vistos seres, até os mamíferos, os grandes e os pequenos,
obras que Deus fez. Aí Gênesis capítulo 1, tudo isso será desfeito. Os animais domésticos, bois, sabe, são o grupo de animal visto e conhecido assim mais abundante na terra. Os rebanhos, bois, ovelhas, que os homens dominam, criam para o seu uso, tudo isso será desfeito. Tudo isso. O que isso ensina para nós? Quero que você pense nisso aqui para mim. Não há esperança para a humanidade em outro planeta ou sistema. É importante a gente entender isso, porque uma das linhas hoje modernas de oferecer esperança para o homem é dizer assim: nós vamos povoar um outro planeta, um outro sistema, e teremos a chance de fazer tudo novo e diferente e melhor. Com a nossa sabedoria, com a nossa inventividade, nós vamos salvar a humanidade dessa maneira. Não, não vai. Sabe por quê? Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai trazer ao fim todo esse sistema. Todo esse sistema. Imagine que exista seres humanos transportados, vivendo em casulos, sei lá, planeta Marte. Os martianos. Quando Jesus Cristo voltar, tudo será desfeito. Até onde eles estão, seus casulos, e onde eles colocam os pés. Não tem esperança para a humanidade nisso. É o que a Bíblia está nos ensina, a implicação do ensino da Escritura sobre a volta de Cristo. A única esperança é Cristo de fato, sermos redimidos do pecado e encontrarmos com Ele em novos céus e nova terra. A real esperança da humanidade não está também em simplesmente dar um fim à humanidade. Uma coisa louca. Mas eu já tenho ouvido pessoas defender isso. Olha, sabe qual que é a real esperança para o mundo, para os homens? É a extinção da própria humanidade, porque nós não vamos fazer mais mal nenhum e a evolução vai continuar, as coisas no seu curso natural e o universo belo vai continuar. Coisa mais sem sentido, um universo belo sem ninguém para contemplá-lo, sem ninguém para dominá-lo. A beleza, ela só importa quando ela é conhecida. Só quando é conhecida. Então, pensar nisso, acho que deveria apoiar essas ideias loucas da extinção, acabar com os seres humanos, e isso vai ser a solução, pelo menos para o universo natural. Não, não será, porque Cristo vai voltar, Ele vai trazer isso tudo, vai reduzir isso tudo a fogo. É o que a Bíblia ensina. Vamos pensar nas criações humanas. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você sabe, o ser humano, criado para dominar a criação, tem deixado a sua marca nesse planeta, suas obras. Nós somos agentes produtores de cultura. Isso é natural em nós, faz parte do nosso mandato, do propósito da nossa criação. E o ser humano tem feito assim, grandes obras, muitas delas a custo de muita injustiça. Por exemplo, as pirâmides. As pirâmides conhecidas, né, as mais conhecidas no Egito, Gizé e as demais, mas não só estas. As pirâmides da América Central, grandes obras que estão aí testemunhando a história da civilização humana, algumas já até milênios, a maioria há centenas, há séculos. Mas sabe, isso vai ser destruído quando Jesus Cristo voltar. As obras que na terra existem também serão atingidas. Sabe, esses feitos do homem moderno, por exemplo, as grandes barragens hidroelétricas, são umas obras monumentais. Eu não sei se você já viu algo sobre o que é Itaipu, por exemplo. Uma coisa gigantesca. Uma obra monumental. Três Gargantas, na China, alguns dizem até que ela alterou alguma coisa no planeta, não sei se é verdade, a inclinação do planeta, de algo assim tão grandioso que foi aquela obra. Viadutos, prédios, sabe aquelas construções nos Emirados Árabes, aqueles prédios assim, arranha-céus.
Você para embaixo, sua boca... Sabe aquelas ilhas artificiais que estão fazendo em alguns lugares do mundo? Dubai, forma de palmeira, mapa mundo. Ilhas artificiais gigantes. Você vê do espaço. Territórios novos, com formatos planejados pelo ser humano. Tudo isso vai ser desfeito. Tudo isso. Sabe aqueles bunkers de sobrevivência para o fim de mundo que a gente vê em filmes e alguns países, de fato, assim, tem pessoas que constroem coisas assim, fazem um negócio, né, super forte, com metros de concreto e água e não sei o quê, para sobreviver ao fim do mundo. Pois então esses bunkers, essas obras humanas serão desfeitas. Não sobrevirá ao fim do mundo. Mas pense na sua vida. Nas suas obras serão desfeitas todas. Seus negócios, suas construções, que você adquiriu, carro, moto, seu plano de rendimento, sua aposentadoria, seus fundos, suas aplicações, as benfeitorias na parede da sua casa, no seu quintal. Tudo isso será desfeito também. Sabe a cultura humana? A internet, com todos os seus servidores que armazenam aqueles trilhões e quintilhões de dados com informações, números, contas, formas, será desfeito. As bibliotecas, as artes, a cultura humana, irmãos, que fora materializada até o dia da vinda de Cristo. Toda a cultura humana que foi materializada, a Bíblia diz que será atingida. O que isso nos ensina, então? Quando Jesus Cristo voltar, é o fim de tudo nesse mundo como nós o conhecemos. Não sobrará nada, nem do que Deus fez, nem do que os homens fizeram na criação de Deus. Restará apenas os seres morais criados por Deus para o juízo e a prestação de contas. Anjos e seres humanos. Só isso que restará. O que isso nos ensina? Não há esperança para a humanidade na inventividade e sabedoria humana. Sabe, essa ideia moderna, nós vamos criar tecnologias, nós vamos conseguir, nós vamos pesquisar, nós vamos descobrir, nós vamos até impedir a morte. Algumas pessoas acreditam tanto nos homens que afirmam isso. Olha, a ciência está progredindo cada vez mais, e um dia nós seremos capazes de superar a morte, curaremos todas as doenças. Não, a morte é o último inimigo a ser destruído, é o que a Bíblia diz, e ele será destruído pelo próprio Jesus na vinda dele. Então isso é uma falsa esperança que é pregada para as pessoas. E é importante a gente entender essas coisas, até para conversar com os outros, sabe? Porque muitas pessoas fogem de Cristo e do Evangelho porque estão confiando nas esperanças humanas. Quando você prega para uma pessoa e diz assim, olha, o único que pode vencer a morte para você é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Isso leva a pessoa a pensar em Cristo, Filho de Deus. Em transcender, na sua responsabilidade moral diante de Deus. Agora, quando são ensinadas assim, olha, um dia a ciência vai vencer a morte, significa o quê? Essa vida aqui é só uma vida. Talvez eu não pegue isso, eu morra, vá para o pó, deixe de existir, mas um dia gerações futuras vai pegar, né, esse momento tão maravilhoso, onde a humanidade salvará-se das doenças e não terá mais morte. E a pessoa não pensa em Deus, não pensa na sua responsabilidade moral diante de Deus, não pensa que ela está num tempo que a Bíblia diz, chama de oportunidade de salvação. Percebe como que é importante nós entendermos e conhecermos isso, tanto para a nossa fé e também, às vezes, para você compartilhar com alguém que é incrédulo. Depende de onde está a sua esperança. Você se acomoda ou busca algo. Então não há esperança real nessas coisas, em qualquer inventividade humana, tecnologia, qualquer, não há. Isso é falsa esperança. Falsa esperança. Um tempo eu li de uma pessoa que está fomentando pesquisas para congelamento do corpo humano, porque queria desenvolver algo em que conseguisse
congelar a vida para que as pessoas fossem armazenadas antes de morrer, até chegar um tempo onde elas pudessem, né, ser descongeladas e a tecnologia pudesse manter as suas vidas. Isso é falsa esperança. Falsa esperança. Outra esperança que é falsa, essa ideia de viagem pelo universo. Falsa esperança. Quando tudo aqui ficar ruim, nós vamos colocar um grupo de pessoas numa grande espaçonave e viajar pelo cosmos e assim nós vamos salvar a humanidade. Eu vi um filmezinho para criança, já antigo, sobre isso, o Wall-E. Esperança. Ali tem uma proposta de esperança. Falsa esperança. E outras, mais absurdas, né? Viagem no tempo e coisas assim. Mas esse texto também nos fala da nova criação. Vamos pensar um pouco sobre isso também. Vai no versículo 13. A Bíblia diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Novos céus e nova terra. Céu e terra. Um mundo para vivermos. Primeiro céu, primeira terra, passará. As obras serão desfeitas. Nós precisamos de um novo lugar. E o Senhor providenciará isso com o seu poder. De novo, Ele fará novos céus e nova terra. Há uma expectativa na Escritura para isso. Eu quero que vocês olhem comigo alguns textos. Por exemplo, Romanos capítulo 8. A Bíblia diz assim, versículo de número 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O texto nos fala aqui que há uma expectativa ardente da criação. E essa expectativa, diz o texto, ela está ligada, atrelada à revelação dos filhos de Deus, que é a volta de Cristo, quando Jesus Cristo volta e será manifesto todos aqueles que são de Deus, de fato, que foram salvos em Cristo Jesus. Então observe, essa expectativa está ligada à promessa da vinda de Jesus Cristo. E aí o texto diz então, versículo 20, que a criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. A Bíblia nos diz, por causa do pecado, Deus amaldiçoou esse mundo, lembra? Gênesis capítulo 3, maldita é a terra por tua causa. Deus falou com Adão. A criação está sob a maldição de Deus, em certo sentido, por causa do pecado. E aí o texto diz, no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então há uma expectativa de uma remissão da criação. Algumas pessoas têm pegado esse texto e usado ele para defender assim, energicamente o fato de que o que Deus vai fazer é salvar este mundo que nós vivemos. E nós viveremos neste mesmo mundo, mas salvo, redimido. Sinceramente, eu não vou fincar uma posição muito sobre isso. Eu acho que a gente não precisa ir aqui tão longe. O que a Bíblia está nos dizendo claramente é que Deus vai trazer o fim de todas as coisas e criar novas coisas. Essa é a nossa esperança. Nós não viveremos nesse mesmo mundo como nós o conhecemos. Nem veremos as coisas que aqui fizemos. As obras serão desfeitas. A Bíblia diz que até mesmo as obras de Deus serão desfeitas. Uma argumentação que pesa aí sobre as palavras de Pedro, quando diz assim, novos céus e nova terra, e é dito o seguinte, no grego, existem duas palavras para novo, a palavra neos, que é algo totalmente novo, e a palavra kainos, que é algo que foi refeito, e Pedro usa essa palavra, não necessariamente, você estuda a gramática dessas palavras, e eu trouxe até aqui anotações de autores de léxico grego. Por exemplo, o Milton, ele diz que a palavra, o termo kainos no grego, se refere a algo sem precedente, ainda não visto, desconhecido. Deus vai fazer uma nova terra, tudo bem, nova, desconhecida, ou seja, nunca foi vista, nunca foi experimentada, parece mais que uma restauração. Então, eu acho que é algo que a gente não precisa assim, ficar fincando uma posição, né? Vai ser desse jeito. O ponto é, haverá
uma restauração de criação, para que os seres humanos vivam novos céus e nova terra. É isso que o texto traz e ensina para a gente. E Pedro termina dizendo assim, nos quais habita justiça. Isso aqui é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Quando a gente pensa nas promessas que estão por vir, irmãos, certamente a coisa mais maravilhosa é pensar e imaginar nós vivendo na presença de Jesus Cristo, pessoalmente, fisicamente, por toda a eternidade. Isso será incomparável, com toda certeza. Toda certeza. Mas a Bíblia descreve algo mais a respeito do estado eterno dos crentes. E Pedro aqui vai focar na questão da justiça. Ele diz que novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça, ou seja, serão a casa da justiça. Se tem uma marca para esse mundo que Deus fará e que nós habitaremos com o Senhor, é que lá será a casa da justiça. Isso traz uma esperança, uma expectativa tão boa, tão positiva, porque o que mais incomoda os seres humanos nessa terra, que embora amaldiçoada por Deus, ainda também é abençoada por Ele, são as injustiças. Você já parou para pensar nisso? O mundo é muito belo aos nossos olhos, muito belo. Coisa maravilhosa é você tirar um tempo e ir no alto de uma montanha, ou ir na praia. A coisa mais linda que uma praia. A brisa, o movimento da onda, o azul, o contraste, a areia, o céu. É lindo, lindo. Esse mundo é muito bonito. Os alimentos são satisfatórios. São agradáveis. Nós temos tantas coisas agradáveis. Frutas, temperos, assados, cheiros, sabores, as cores. As cores são tão belas. O arco-íris é um negócio muito, muito belo, magnífico. O movimento. É lindo ver um quadro bem pintado. Mas não tem movimento. É muito mais bonito você ver as coisas em movimento. O cabelo da sua filha correndo. É muito bonito. Esse mundo é muito bonito. O sol, a água, tudo muito satisfatório. As amizades, o tempo com os filhos. Mas em meio a essas bênçãos todas, nós experimentamos as dores da injustiça. Nós somos oprimidos pelos outros, palavras que ferem, imposições injustas. Somos traumatizados, passamos por apertos, pessoas passam por assaltos, ficam com medo, desenvolvem síndrome de pânico. Nós somos lesados financeiramente, enganados. A pessoa tenta te vender um produto, te convence que é bom, depois você vai ver que você está sendo lesado financeiramente, você foi enganado. Justiça. Roubos, assaltos. Você trabalha, conquistar coisas, de repente alguém te leva à força. Insegurança, diversas formas de violência, nos preocupamos com as pessoas que amamos, com os nossos filhos. Ouvimos histórias que nos assustam, violência na escola, brigas, isso, aquilo. Conflitos, guerras. Tudo isso é injustiça. Nós somos injustiçados, impedidos de progredir por pessoas em posição de autoridade. Idealizamos um projeto, queremos fazer algo, de repente vem alguém com autoridade, coloca uma série de dificuldades. Nós somos governados por homens injustos. Sofremos da corrupção. Vivemos num sistema onde olhamos e falamos assim, tudo bem, é justo eu dar impostos para ter ruas, para ter determinados serviços e nós não temos. Ou não os vemos serem oferecidos para mais pessoas, ou quando são oferecidos de maneira assim, muito insuficiente e insatisfatória.
E sempre alguém padece por causa dessas coisas, sofre injustiças. Perdemos relacionamentos, a enfermidade. Enfermidade é algo injusto. Recentemente, acompanhando algumas coisas em consultório, eu só vi. Mexeu muito comigo, uma criança em tratamento de câncer, a idade dos meus filhos. Você vê que tem algo injusto nisso. Não no sentido que não há pecado, mas no sentido que nós não fomos feitos para isso. Que está fora do curso, que tem algo que precisa ser consertado. A morte, nós sabemos, perdemos pessoas por causa dela, isso dói, nós sabemos que também é algo que precisa ser consertado. Não era para ser assim. E não será, graças a Deus por isso. Onde está a morte, a tua vitória, o apóstolo Paulo declara. Não será. Então Pedro traz para nós aqui essa palavra tão bendita, que novos céus e nova terra será a casa da justiça. Será uma experiência de glória, irmãos, onde nós não padeceremos nenhuma dessas coisas. Todas essas coisas que estão relacionadas à injustiça não existirão em novos céus e nova terra. Não existirão. Enfermidades e morte, não mais. O Senhor Jesus corrigirá esse curso. Acabou. Pessoas más, oprimindo, levando vantagem. Pessoas que machucam, que magoam, que ferem, que são abusivas. Acabou. Se salvas em Cristo, serão renovadas, restauradas, sem pecado, e saberão conviver em amor com os outros. Senão, estarão apartadas do inferno. Então, de fato, a nova criação terá essa marca, será a casa da justiça. Uma experiência gloriosa, por isso que a Bíblia declara assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tempo presente nós experimentamos sofrimentos, mas há uma glória a ser revelada. Será muito mais. Não terá sofrimento. Abra sua Bíblia, Isaías 65, deixe-me ler com vocês algumas palavras, como que o profeta Isaías anunciou esse dia e essa realidade do estado eterno de glória que o Senhor trará no novo céus e nova terra. Isaías 65, versículo de número 17, nós lemos assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Deus fará uma coisa nova, é o que Isaías está anunciando. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Vós, ou seja, o povo de Deus, Deus está anunciando aqui a promessa, nós desfrutaremos perpetuamente, será perene o que Deus criará, o que Deus fará de novo. O versículo continua: porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Esse novo estado que Deus criará, trará, proporcionará ao seu povo alegria e regozijo. Por quê? Porque não terá mais injustiça ali. Será a casa da justiça. O texto continua dizendo: e exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais sofrimento de nenhum tipo, dor de nenhum tipo, porque não haverá injustiça, irmãos. Lá será a casa da justiça. Versículo de número 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morreu aos 100 anos e ainda morrer jovem. Uma linguagem aqui que fala do fato de que a morte não estará ali. E usando a linguagem da Bíblia, uma criança não vai experimentar isso. Uma pessoa que morrer assim, quando a gente achar que viveu muito, vai morrer, ainda é jovem, ou seja, vai passar muito disso. A ideia é, não terá morte ali. Nós experimentaremos em plenitude aquilo que a Bíblia chama de vida eterna, fisicamente. O texto continua dizendo, versículo de número 21.
Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Olha que coisa bela. O que nós faremos, nós desfrutaremos. Nós não teremos pessoas más, pessoas poderosas que oprimirão, que se imporão, tomarão daquilo que nós faremos, produziremos. O que nós fizermos, desfrutaremos. Será justo. Você fez, você desfruta. Justo. O texto continua dizendo: não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Olha que bênção. Não trabalharão debalde inutilmente. Sabe aquele negócio que você trabalha, de repente você vê os frutos do seu trabalho sendo consumidos de algum modo? Porque você precisou de usar aqueles recursos para pagar questões de saúde. Porque você precisou, né, ou você juntou aqueles recursos, aqueles feitos, aqueles ganhos de outro, você assenhorou deles, um ladrão, um assaltante. Não, você não vai trabalhar inutilmente. Você vai ver o fruto do seu trabalho na sua mão. Vai ser justo. O texto continua dizendo: nem terão filhos para calamidade. Sabe, é muito triste essa ideia de você ter um filho e depois você ver esse filho padecendo por causa de guerras, de fome ou de doenças, pestes. A humanidade sofre com isso desde a queda. Desde a queda. Nós não perderemos pessoas por causa dessas coisas, porque lá não haverá justiça mais. Não terá pecado. Versículo 24. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. Presença de Deus conosco, imediata, pronta. Versículo continua 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Uma figura aqui de paz. Sabe essa paz que nós estamos ansiando, esse mundo de paz? Pois é, novo céu e nova terra não terá injustiça. A injustiça é que traz a ausência de paz, os conflitos. Lá não terá isso. Lá será paz. O texto continua dizendo: não se fará mal nem dano algum sobre o meu santo monte, diz o Senhor. Lá não se fará o mal. Não terá injustiça. É a casa da justiça. Novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. O que isso ensina então para a gente, irmãos? A real esperança da humanidade está em Cristo e seu retorno, trazendo novos céus e nova terra. Essa é a real esperança para o mundo. Não tem outra. Pergunta que eu faço é: você vai participar disso? Você está pronto para isso? Você está entre aqueles que estão esperando e podem apressar a vinda do dia de Deus? Ou você está entre aqueles que estão agarrando-se em falsas esperanças que estão sendo promovidas por aí? A real esperança está em Cristo. Novos céus e nova terra onde habitam justiça. Nós devemos, irmãos, viver nessa expectativa. Esses domingos eu tenho trazido para os irmãos músicas que falam. Os cristãos ao longo da história têm vivido nessa expectativa. Porque a Bíblia nos ensina que Deus virá. Agora, se você não vive nessa expectativa, se você não tem um desejo no seu coração santo pela volta de Cristo, o novo céus e nova terra tem algo muito errado com você, se você é crente. Eu só consigo pensar assim, em alguns motivos bem ruins para que uma pessoa que conheça essa promessa e que creia em Jesus Cristo como seu Salvador, que está vivo no céu, que vai voltar cumprindo a sua palavra, eu só consigo pensar em algumas justificativas ruins para que essa pessoa não tenha um desejo, um anseio que Cristo retorne. Por exemplo, o entendimento de que a volta dele ocorrerá, mas num futuro bem distante, então que ainda não vale a pena pensar nela. Isso é um motivo muito ruim, porque significa que a pessoa não conhece o que a Bíblia diz sobre, ou se conhece, ela está negando o ensino da Escritura. Porque a Bíblia diz que é para nós estarmos preparados. Quando Cristo vier como ladrão, será repentino, mas nós não seremos pegos surpreendidos, porque nós não estamos nas trevas. Nós temos o entendimento.
Então, se uma pessoa ela está pensando nisso, ela está bem distante do ensino da Escritura. Ela precisa de mudar, aprender e viver de aquilo que a palavra de Deus diz. Outro motivo que eu consigo pensar é que talvez essa pessoa não creia que realmente Jesus Cristo volte. Pensar em volta de Jesus, nada. Um dia todo mundo vai morrer, vai encontrar com ele. Vai voltar. Isso não vai acontecer assim mesmo, literalmente. Isso é incredulidade. É um motivo ruim também. É incredulidade à promessa, porque a promessa é que ele retorna literalmente. Todo olho verá, ele ensinou. É incredulidade. E se alguém está incrédulo quanto a essa promessa, provavelmente não conhece de fato Cristo como Senhor. Porque se conhecesse, se sujeitaria à sua promessa. Não duvidaria do que Jesus ensinou. Então isso é um motivo ruim também. Eu penso ainda, talvez essa pessoa seja alguém tomada pelo secularismo e materialismo. Por isso que ela não consegue pensar com alegria na volta de Cristo. Ela está vivendo esse mundo, pegada às coisas desse mundo. O material. Eu quero lembrar, se tem alguém aqui assim, as obras que você está fazendo aqui nesse mundo serão desfeitas. Pensa nisso. Não entregue a sua vida para as coisas desse mundo, materiais. Não resuma a sua vida em progredir, fazer realizações aqui que você pode tocar, que esses olhos possam ver, que você possa ver se avolumar os seus recursos, o seu dinheiro, as suas possibilidades. Não se entregue a isso, porque tudo isso será desfeito. É loucura. E Cristo vem como um ladrão. Pensou o seguinte: Jesus vier antes do nosso almoço hoje. Você está apegado aqui. Ou você está em trevas. Você não acredita que Cristo realmente vem, literalmente. Tem incrédulo contra isso. Ele vai te pegar em incredulidade. Ou você está achando que ele volta assim, mas está longe ainda, tem muita coisa para acontecer até lá. Não tem. Pedro já aguardava a vinda de Cristo quando ele escreveu a segunda carta. Já poderia acontecer. E ele diz, olha, só ainda não aconteceu e prosseguirá não ocorrendo enquanto o Senhor escolher for longânimo para salvar algumas pessoas. Graças a Deus por isso. Mas ele virá. Virá como um ladrão, dia do Senhor. Todos nós possamos estar prontos e preparados e ter esse anseio bendito para o retorno de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar?